Olá, telespectadores do canal MPM Produções. Mais uma vez o quadro Conversando com o Poeta, apresentado por mim, o cordelista Marciano Medeiros. Hoje o nosso canal tem a grata satisfação de receber para a entrevista o professor Juarez Lima, poeta, economista, declamador e fundador da Escola Carrossel. Olá, Juarez, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais ao canal, aos telespectadores do canal MPM Produções. Muito obrigado, poeta Marciano Medeiros, pelo seu convite. Estou aqui com muito prazer. A gente trabalha com a cultura popular e o objetivo é divulgar. E esse é mais um momento, que é bem oportuno para a gente divulgar o que a gente aprendeu, o que a gente gosta, e ao mesmo tempo satisfazer o ego, porque eu gosto demais da poesia matuta, desde criança que eu faço gosto com isso, embora só tenha começado a trabalhar depois dos 40 anos, Eu nem sabia que eu era poeta, mas aí são coisas do destino. E eu estou aqui para a gente conversar, declamar, fazer o que o público gosta. Muito bem, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande para o canal. Nós somos nordestinos e o nosso jeito físico, a nossa fala, o nosso sotaque demonstra isso. Mas pesquisando o seu currículo, eu vi que você nasceu no estado de São Paulo, em Osasco. Fale um pouco das suas origens e como é que você, com esse tipo físico e linguístico nordestino, visivelmente, como foi que você se ligou ao estado de São Paulo, na cidade do Osasco? Como foi suas origens? Bem, meus pais ambos são paraibanos, Minha mãe de Sapé e meu pai de Cabaceiras, terra do jurista, E ambos, logo que casaram em fevereiro de 49, aí um ano depois foram para São Paulo, aquela história, Arriscar a vida, ou tentar melhorar de vida para poder voltar e fazer uma vida melhor aqui. Só que lá nasceram 3 filhos, E eu fui o segundo. Então eu nasci em 56 e 3 anos depois eu adoeci e os médicos não sabiam naquela época, 59, eu nasci em 56, com 59 eu adoeci e os médicos não sabiam que doença eu tinha. Só que hoje a gente sabe que era desidratação. É a doença que mais tem na pobreza, Meus pais eram bem carentes mesmo. Os dois letrados, Sim. Meu pai, tanto meu pai como minha mãe, a 4ª série primária naquela época, era letrado para a época, Para a época. E que a maioria dos colegas nem sabia Sim. Escrever nem ler. E não deu certo lá, vieram embora para Campina Grande e lá eu me criei, me casei e me formei. Mas o seu pai, eu vi também, eu pedi um currículo seu com as informações básicas, também era sanfoneiro? Era. Ele chegou a tocar profissionalmente? Tocou profissionalmente, não como hoje, porque o forró está muito divulgado, Campina Grande é a principal responsável por valorizar o forró quando criou, na década de 80, o maior São João do mundo. Inclusive, no início, meu pai foi convidado para trocar uma das quadrilhas, só que foi na TV. Nos primeiros anos, os sanfoneiros mais chamados eram os famosos da época, E meu pai não era famoso, mas foi convidado, O nome dele, do seu pai? Manuel Araújo de Lima, mas o nome artístico dele era Manuel Domingo. E ele foi convidado para tocar uma quadrilha na TV e eu fui com ele, Eu era reserva do pandeirista, Eu era novinho, eu estava aprendendo ainda, mas isso não me saiu da lembrança. Ficou marcado aquilo,
E quando chegou em casa, foi até engraçado, porque ele disse, olha, agora eu vou começar a ficar famoso, que eu toquei na TV. Eu toquei na televisão, TV Borborema na época, né? E ficou na minha lembrança isso aí, porque ele, apesar de ser um homem agricultor, que o agricultor ele tem as juntas duras, né? Devido ao cabo da enxada. Mas meu pai tocava bem. Hoje eu avalio da seguinte maneira, se meu pai fosse um homem que vivesse só da profissão de artista, aquelas mãos finas e tal, né? Mais habilidade nos dedos, ele seria um grande sanfoneiro. Porque era de família. O irmão dele, o Major Araújo Lima, que ainda vive, mora em Fortaleza, no Ceará, ele toca 17 instrumentos. Aí ele tocava só de acordeon, ele tocava fole de 8 baixo, fole de 24 baixo, que era o que meu pai tinha, e sanfona de 80 e de 120 baixos. Né? E instrumento de percussão ele tocava mais uns 15. Os estilos, forró, baião, tudo isso. Forró, chachado e baião era a especialidade do meu pai e desse meu tio também. Meu pai já é falecido. E sua mãe? Como é que é o nome dela? Minha mãe, Dulce Lucena de Lima, é uma agricultora de Sapé, né, na Paraíba, terra do abacaxi, e era filha de agricultores e não fez carreira na leitura, né, mas ela foi um exemplo de dona de casa. Minha mãe tinha uma facilidade muito grande de fazer amigas, onde ela morava fazia muitas amigas e deu uma boa educação para os 7 filhos, fomos 7, 4 homens, 3 mulheres, e ela foi a principal responsável pela educação de todos nós, que uma coisa ela combinava bem com meu pai, todos os filhos têm que estudar, não pode ser como a gente, que só fez os primeiros anos de escola. Então, minha mãe fez isso, e a gente morou em Picuí, Barra de Santa Rosa, Pocinhos, né? Pocinhos ali, bem pertinho de Campina Grande, mais ou menos 50 quilômetros. E Pocinhos foi onde eu, em termos de estudo, foi onde de que eu mais me lembro do início do meu estudo, porque o ensino lá é muito bom. A escola pública de lá é muito boa. A cidade de Pocinhos dizem que Pocinhos é o celeiro de estudiosos, porque tem um enorme número de jovens que passaram em concurso lá, inclusive concursos grandes, né? Porque a prefeitura sempre deu apoio às escolas públicas e as pessoas que são mais abastadas financeiramente sempre quiseram que os seus filhos se dedicassem aos estudos. E eu não sei se está no gene de cada um, né? Mas tem muita gente vive bem na vida porque passou em concursos importantes. Eu estive lá há uns 3 ou 4 anos, que foi justamente um encontro entre os estudantes daquela época, né? E eles falaram isso, olha, eu passei em concurso tal, tribunal disso, tribunal daquilo, não sei o quê. E a cidade é um orgulho. Cheia de intelectuais. Cheia de intelectuais. Uma coisa importante para registrarmos é essa volta da família de São Paulo para Paraíba. Hoje o mundo é cheio de tecnologia, de ponte aérea, de ônibus, com ar-condicionado. Como é que foi essa volta de vocês de São Paulo para cá? Bem, quando meus pais vieram, eu tinha 3 anos e meio por aí, eu não lembro, né? Mas minha mãe contou que foram 12 dias, mais ou menos, de Pau de Arara. E Pau de Arara, para quem não sabe, é aquele caminhão adaptado para fazer longas viagens, né? Ele só tem, lá na carroceria, ele só tem os bancos de se sentarem. É um pouquinho acolchoado, uma acolchoada assim bem frágil, né, na época, que anos depois cheguei a ver um caminhão, né, parado lá. Aí tinha Demorou 12 dias a viagem? E tinha uma capota por cima, né, para proteger do sol e da chuva. E essa viagem, minha mãe falou, foram 12 dias. Né? E voltaram para onde? Para qual cidade? A gente veio de Osasco para Picuí, na Paraíba.
Picuí? Picuí. Aí depois houve toda essa alternância de cidades. E essa alternância de cidade foi porque quando meu pai foi para Picuí, o meu tio, irmão dele, que era do exército já, ele conseguiu um emprego para meu pai na emergência, na época chamava emergência, que era um trabalho, uma parceria do Exército Brasileiro com o DENOX, Departamento Nacional de Obras Pontas Secas. Então eles contratavam esses homens, carteira assinada, tudo direitinho, e esses homens faziam, cavavam para fazer açudes. Né? E seu pai participou dessas frentes de emergência? Meu pai participou dessa emergência e foram muitos anos. O meu tio, que hoje é major, na época era sargento. De qual força seu tio é major? De qual força? Do Exército. Do Exército? E essa função de comandar esses homens em cada região era de um sargento. Não é o nome do seu tio? Meu tio é Luiz Araújo de Lima, o nome de guerra dele é Araújo Lima. Ele comandou essas tropas de emergência? Tinha um sargento para cada cidade, né? Porque essa parceria do governo federal com o DENOX e o Exército Brasileiro era para furar poços artesianos nas regiões secas. Então eles faziam furar poço artesiano e outras equipes faziam o açude, né? Os açudes, para quando chover, tivesse um bom de inverno. E seu pai foi constante nessas frentes de emergência? Foi, ele... Para sustentar a família? Como o irmão dele, meu tio, era o chefe deles, né? Então, se tivesse que sair alguém, meu pai não saía, né? 7 filhos para criar, pagando aluguel. Né? Irmão do gerente? Irmão do gerente, não tinha como sair. Mas... E você tem lembranças do seu pai nessa fase já? Você já era garotinho? Eu já tinha aí mais de 8 anos de idade, 9, 10 por aí. E esse trabalho que meu pai fazia era um trabalho muito pesado. Eu lembro que ele chegava em casa e contava para a mamãe que para furar o poço artesiano, a máquina pendurava um ferro de 1.500 quilos. Meu Deus! E aquele ferro ia furando o chão, furando. Quando chegava, por exemplo, batendo uma pedra lá embaixo, aí essa ponta do ferro cegava, né? Aí tinha que tirar o ferro, os homens, 5, 6 homens, afastar aquele ferro, botar numa forja. Quando a ponta do ferro estava vermelha, aí 2 homens com uma marreta de 5 quilos, um batia de um lado, outro do outro, para o ferro fazer a ponta. Era muito pesado o serviço. Era muito pesado. Aí tinha muito caro nas mãos. Esse serviço de amolar a ponta do ferro para furar o chão era em média 2 vezes por dia. Tanto é que os homens, para amolar esse ferro, né, para ficar com a ponta legal, né, para furar, era preciso, eram 4 homens, cada um com a marreta de 2 quilos. 2, um do lado, outro do outro, daqui a pouco cansava, não estava bom, pegava os outros 2, continuava o serviço. Era uma mão de obra muito grande. Então, o meu pai... Deu esse testemunho à família, não é? De amor ao trabalho. De amor ao trabalho, mas que para ele não era... É como eu digo numa das poesias, que o trabalho para meu pai era uma diversão, né? Ele nunca encarou aquilo como um castigo, uma coisa assim? Era acostumado na roça, né? Braço forte, caboclo sonhador. E eu digo numa das poesias, o trabalho para mim é como uma diversão. Preguiça perto de mim, por certo, não tem vez não, pois o trabalho é de Deus e a preguiça é do cão. Meu pai era desse jeito. O trabalho Isso aí resume a mentalidade do seu pai. E como é que foi os últimos dias do seu pai? Há quanto tempo ele partiu desse plano? Rapaz, a situação do meu pai, nos últimos anos de vida, ainda trabalhando com o Exército, né, foi triste, porque ele ficava mais de mês, às vezes até 2 meses, lá no trabalho da emergência, e quando vinha para casa tinha uns 15 dias, mais ou menos. Numa dessas vindas, o meu pai entrou num centro espírita, que tem lá em Campina Grande.
Centro Espírita Jesus no Horto, ainda me lembro do nome, né? Era um tal de Rodão Mangueira quem dirigia. Sim. Esse Centro Espírita. E meu pai entrou nesse Centro Espírita e passou. Quando foi, alguns anos depois, o Rodão Mangueira anunciou que o mundo ia ter outro dilúvio. E só ia escapar quem estivesse lá dentro desse espírito, olha só. E quando a gente soube disso, né, nós conversamos com meu pai, eu já era rapazinho, meu irmão mais velho já adulto, mamãe também, eu já era de igreja, né, nós conversamos com ele, colocando as partes bíblicas que fala que nunca mais haverá dilúvio, né? Sim. Mas eles fizeram uma lavagem cerebral. E papai, mais de 299 pessoas. Que chegou a ter 300 pessoas nesse negócio. Esperando um dilúvio novo. E por que ele morreu? Porque esse chefe lá, quando fazia as pregações, ele dizia algumas coisas fora do contexto normal, né? Uma delas, ele disse a todo mundo lá, isso papai repassou para mim. Ele disse que, médico não sabe de nada não. Se você tiver qualquer coisa, você toma um copo de água de sal que você fica bom. Desfazendo da medicina. Desfazendo da medicina. E por causa desse sal que eles tomavam, né? Não por obrigação, não era obrigatório, mas ele colocou a situação e como ele era escutado por muitos, né? Ele era o chefe do centro e tal. Então, qualquer coisinha que a pessoa tinha, já tomava um copo de sal, ficava bom. Não precisava ir para médico não. Uma dor de cabeça. E aposentar os médicos da Paraíba. Rapaz, ainda bem que não chegou a atingir, né? Porque é uma coisa que não tem sentido, né? E principalmente o médico que é inteligente, estudado. Aí ele chegou a que idade e o que causou a partida dele desse plano do seu pai? Bom, aí devido ao consumo de sal, Sim. que mesmo a mãe proibindo e a gente e tudo mais, mas ele não atendia, ele começou com um ran-ran na garganta muito forte, que era justo por causa do sal. E isso foi piorando, depois atingiu o coração. E eu lembro que em 76 anunciaram lá que o dilúvio ia ser dia 13 de maio de 80. Olha só, 13 de maio, justo o dia de Nossa Senhora de Fátima, uma das santas a santa mais venerada no Brasil, né? No mundo todo. Principalmente depois das aparições de Fátima. Aí, justo nesse dia, quer dizer, uma afronta, né? À Igreja Católica. Então, aquelas pessoas que estavam lá acreditaram. Então, teve gente que vendeu suas coisas, porque quando estava se aproximando, aí começaram a dizer, isso aí tudo vai se acabar. Inclusive, eu disse a meu pai sobre isso, ele estava em casa, eu disse, papai, e quando o dilúvio chegar, não vai atingir vocês do mesmo jeito? Aí ele disse uma resposta que eu digo, meu Deus do céu, só pode ser uma lavagem cerebral muito grande. Não, quem estiver lá dentro do centro, a água não entra lá não. Tem sentido uma coisa dessa, pelo amor de Deus. E assim foram muitos. E foi se aproximando, e eu lembro que quando faltava assim um mês, mais ou menos, o Fantástico foi lá, fez uma entrevista com muita gente lá, inclusive foi na minha casa, entrevistou meu irmão mais velho super chateado, porque ele era um professor da matemática de uma das escolas mais importantes de Campina Grande, né? E aí o pessoal começou a malhar, filho do borboleta azul, não sei o quê. Igual o filme da Arca de Noé. Pronto, exatamente, bem parecido. Aí começaram a zombar e tal. Começaram a zombar. E o Fantástico fez a matéria. Essa matéria foi ao ar, com certeza. Foi ao ar. E quando foi no dia marcado por eles para o dilúvio, aí o Fantástico voltou lá, né? Só que não foi na casa dele, foi lá no centro. E querendo entrevistar o pessoal, olha aí, cadê vocês disseram que não houve dilúvio? E no dia 13 de maio, quer dizer, período de inverno, em Campina Grande, que é serra. E nesse dia, para mostrar que Deus é poderoso, nem choveu nesse dia. Aí, rapaz, foi aquela malhação, né? Lá fora, a imprensa e a população, tudo, querendo saber, querendo conversar com alguém de lá, não saiu ninguém lá de dentro. Não tiveram coragem.
talvez até o povo linchasse, né? Aí logo depois seu pai partiu da Aí, escola. depois disso, meu pai ainda ficou, meu pai e mais uns 10 ou 12 ficaram lá. Meu pai teve um motivo de continuar lá, é que meu irmão era muito rival com ele por causa disso, meu irmão mais velho, que Deus o tenha, né? E minha mãe pedia, olha, Lima, ele não sabia o que estava fazendo não, analfabeto, caiu naquela lábia e pronto, mas vamos perdoar e deixar ele voltar para casa. Porque meu pai e minha mãe se amavam muito. Onde eles moravam era uma admiração o amor deles dois, entendeu? E mamãe sentia muito essa falta dele. Ele já estava aposentado, forçadamente, né? Porque ele adoeceu de tanto consumo de sal, ele adoeceu e não pôde mais trabalhar. E depois a gente ficou sabendo que ele não aposentou, ele pediu as contas. Quando a mamãe soube, ficou muito chateada. Mas você pedir as contas de um emprego, praticamente um emprego federal, né? Já perto de se aposentar. Eu sei, mas não mudou muita coisa não, porque ele ganhava salário mínimo e se aposentou com salário mínimo, não foi ao caso, mas perdeu a indenização, né? E aí depois disso a gente melhorou de vida, meu irmão botou uma escola em Campina Grande e sustentou a família por um bom tempo. E ele foi ficando cada vez mais doente, meu pai, até que faleceu, justamente do coração, por causa do Problemas necrosou, o coração dele necrosou. Falamos aqui do seu pai e eu quero também que você conte aos telespectadores do canal a sua fase inicial de alfabetização, seus primeiros estudos, professora marcante. Como foi a sua formação inicial? Bom, eu comecei a estudar em Picuí, na Paraíba, e eu não lembro dessa minha primeira escola, porque a gente morou em Picuí pouco tempo. Eu lembro da escola seguinte, que foi em Pocinhos, na cidade de Pocinhos. Pocinhos é bem marcante na sua vida. Foi bem marcante na minha vida. Aí você lembra dos estudos lá? Lembro, eu estudei no grupo escolar Afonso Campos, a minha professora Dona Neuza ainda vive, Dona Neuza tem acho que uns 98 anos. Em breve eu vou visitar ela, que eu tenho amigos lá. Essa quem te ensinou a ler? Foi ela que me ensinou a ler e ela gostava muito de mim porque eu era dedicado. Mas ela não sabia por que eu era tão dedicado. É que eu trabalhava na roça com minha mãe tinha um roçadozinho lá, e a gente trabalhava de manhã e à tarde ia para a escola. Então, olha, no cabo da enxada, né? E de tarde, né? Almoçava, tomava banho, ia para a escola era o céu para mim, né? Em comparação com aquele trabalho duro no sol. Então, eu peguei amor pelo estudo também por isso. Mas está na veia da família, né, de gostar de estudo, né? Minhas irmãs, todos os primos e primas. Aí o segundo grau você fez aonde? Aí o segundo, eu fiz só o primário em Pocinhos. Sim. Aí o quinto ano em diante já foi em Campina Grande. Estudei no grupo escolar Afonso Campos, no bairro da Liberdade, depois no Colégio Estadual da Prata. Antes da Estadual da Prata, eu estudei no Senai de Campina Grande. Senai? Eu fiz o curso lá de torneiro mecânico, mas não cheguei a exercer a profissão. Meu irmão sim, meu irmão mais novo que eu, 1 ano, fizemos junto e ele seguiu. Inclusive se tornou Jorge Araújo de Lima, um dos melhores torneiros mecânicos de Campina Grande. Aí eu pude ver também no seu currículo que você se formou em economia. Como é que você descobriu esse caminho, essa vocação para estudar economia? Eu quando adolescente eu trabalhava no comércio. Em Campina Grande eu arranjei um emprego no fiteiro, né? Que aqui chama cigarreira, em Campina Grande chama fiteiro. Então eu tomava conta de 3 fiteiros, que era um de balas de chocolate, outro de disco, de vinil, outro de revista. Naquela época era disco de vinil e vendia muito. E eu tomava conta
desses 3 comércios na Praça da Bandeira ali, o movimento era imenso, eu dava conta sozinho. E comecei a mexer com dinheiro, né, tal, passar troco, tal, quantidade maior, ir a banco, fazer os mandados do dono dos fiteiros, né, e de modo que eu fui vendo o lado econômico dessas coisas. E eu não sei dizer exatamente por que é o curso de economia, porque Sim. Quando eu fiz o vestibular, na época, em 79, a concorrência de economia era maior do que alguns outros cursos. Mas eu quis fazer economia e passei no primeiro vestibular. E qual universidade? Na Universidade Federal da Paraíba, Sim. Na época chamava Campus 2 de Campina Grande. Sim. Hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Aí você concluiu lá o curso de economia? Concluí lá e teve um professor que me chamou a atenção pelo o modo de ele ensinar, o professor Veras. Acho que ele certamente não está mais lá, né? O professor Veras, ele se falava na época, era o bicho, tá? O professor Veras tirou 10 na tese de doutorado no Chile. Tirar um 10 na tese de doutorado não é fácil, né? E a gente tinha eu não só, mas a turma tinha essa admiração por ele. Ele era professor da nossa turma. E ele tanto ensinava bem, como indicava os livros para a gente pegar. E todos os livros tinha na biblioteca, né? Coisa que hoje nem sempre tem. E eu me dediquei à economia e... Lembra o ano que você concluiu o curso? Eu concluí em 85, no mesmo ano que eu me casei. Concluí em 85 e nesse mesmo ano eu tinha ganhado do CNPq uma bolsa de estudo para concluir o meu curso, né? Que era um valor bem alto, né? A bolsa CNPq não era fácil conseguir. Terminou o curso e casou. Casei no final do ano. O nome da esposa, como é que você a conheceu? Já que estamos aqui fazendo memória viva do poeta Juarez Lima, tá. Como é que você conheceu sua companheira de vida, sua esposa? Minha esposa é Maria do Socorro de Souza Vieira. Aí quando a gente casou, ela ficou sendo Maria do Socorro de Souza Araújo. Ela é paraibana também? Não, ela nasceu em Araguanã, no Goiás. Sim. O pai dela era caixeiro viajante, né? E vivia assim de estado em estado, onde tinha bom negócio ele ia, né? E ele gerou ela em Araguanã, no Goiás, depois moraram em São José do Egito, em Pernambuco, depois em Mãe d'Água, na Paraíba, em Santa Terezinha também. E eu conheci ela nesse grupo de jovens, Jucrio, Juventude Unida Cristã da Liberdade. Sim. Liberdade é o bairro de Campina Grande. Eu conheci ela nesse grupo de jovens. É católico esse grupo? É. Sim. Nós estávamos numa missa e onde o padre da época, o padre Cornélio de Boar, um holandês, que Deus o tenha, ele convidou numa missa: olha, eu estou precisando formar aqui um grupo de jovens, porque são 2 igrejas muito grandes e a sacristã não tem como lavar essas igrejas e tem muitas outras coisas. Eu quero que vocês formem um grupo de jovens aí para ajudar na igreja. Tem um seminarista aqui, o Elton Almeida, que tinha acabado de sair do seminário. Ele vai orientar vocês, e eu estava junto dele, né? Na hora. Eu sei que quando terminou a missa, a gente se reuniu e formamos, né? E fundamos esse grupo de jovens, que durou 7 anos e foi muito ativo. O grupo de jovens foi muito ativo. E lá que você conheceu a Maria do Socorro? Foi lá que eu conheci a minha digníssima esposa. E os filhos? Gerou quantos descendentes? Geramos um casal de filhos. Eu tenho Juliane, que é a mais velha, se formou em Educação Física, já terminou o mestrado, já teve um trabalho publicado numa revista internacional e está tentando entrar no doutorado. E Diego Lucas, que trabalha na SAMU hoje. Formado em medicina? Formado em Educação Física também. E tem uma academia, né? Montou uma academia para ele. De modo que... a família está formada. A família está formada. O pai está tranquilo. Muito bem. Estamos aqui no canal MBM Produções. Ative as notificações, faça a sua inscrição,
conversando com o poeta Juarez Lima, um homem que foi para o Sudeste e voltou às suas origens. Agora eu gostaria, Juarez, que você contasse como foi a sua vinda para Natal. O que causou a ligação desse paraibano que foi para São Paulo, voltou para as suas raízes paraibanas? Como foi que o Rio Grande do Norte apareceu na sua vida? Muito bem. Quando eu me casei com Socorro, né, em 85, o irmão dela, Marcos Antônio de Souza Vieira, ele tinha uma loja em Natal que ele era capoteiro. Esses enfeites de carro, né, ele tinha uma fábricazinha. E a fábrica dele cresceu e ele não estava dando conta mais só, né? E além do mais ele precisava sair para fazer negócio fora e precisava de uma pessoa que tomasse conta. Aí ele me chamou: Juarez, vem para Natal, você vai ser gerente da minha loja e aqui corre muito dinheiro, porque Natal tem exército, marinha, aeronáutica e tal, corre mais dinheiro que Campina Grande, pelo menos naquela época era verdade. E ele tinha uma loja na Avenida 11, era muito movimentada, ele vendia muito bem, ele tinha muito cliente. Aí você veio gerenciar essa loja dele. Aí eu vim gerenciar a loja e, como eu era professor de escola privada em Campina Grande, aí chegou aqui, eu digo, à noite não tenho o que fazer, eu vou procurar um colégio para ensinar. Aí eu fui no Senac, que eu tinha dado o curso do Senac em Campina Grande, fui no Senac, a primeira vez que eu fui lá, aí disseram, olha, eu tenho um curso para você ensinou no Senac lá, ensinei. Aí dei um curso do Senac, estrutura empresarial, ainda me lembro o curso, né? E quando terminou esse curso, porque era um curso de 3 meses, aí fui tentar entrar no Estado. Eu cheguei no NURI, primeiro NURI, que é o Núcleo Regional de Educação. Digo, olha, eu sou professor e eu queria saber se tem vaga aí. Eu ensino economia, contabilidade, né, administração, a minha disciplina. O senhor é formado? Sou. Ah, pois eu tenho 3 escolas para o senhor. Quer assumir? Eu digo, logo 3, eu trabalho de dia. Não, mas assume essas 3, não está precisando de professor. Como não precisava de concurso, porque o concurso que existia para o Estado era para a disciplina de português, matemática, história, geografia, ciência e inglês. As outras disciplinas eram por currículo. Então eu entrei no Estado. Aí me deram uma escola para ensinar no Varela Barca, no Solidade 2, outra no Valfredo Gugel, na Candelária, e outra no Liz Teixeira. Eu fazia assim na cidade, né? Você morava em qual bairro? Eu morava no Alecrim. Sim. No bairro do Alecrim. E você fazia esse zigue-zague todo? Nossa Senhora, mas assim, feliz. Mas topou o desafio dos 3 trabalhos? Topei o desafio e ensinei nessas 3 escolas 6 anos. Aí, inclusive, essa escola Liz Teixeira, lá na Praça Cívica, na época foi considerada a escola de referência do Rio Grande do Norte. Sim. Né? Pela estrutura da escola, né? Laboratório de informática, tudo mais. E eu fui um dos que participei dessa construção do laboratório de informática, porque quando se tratava de informática era o bicho, né? Isso em 89, por aí, 90. Aí o computador estava chegando nas escolas, era uma alegria imensa. Só que eu saí de lá no ano seguinte e os computadores não foram instalados porque não fizeram a instalação da sala. Era o mínimo possível fazer a instalação da sala. E não achava assim, segundo a direção, não achava quem fizesse a instalação. Tinha que vir de outro estado. E eu não tive o prazer de trabalhar a informática na escola. Mas pegou o início da informática? Mas peguei o início ainda, Aí você falou que não fez concurso para esses trabalhos. No estado não. Mas eu fiquei sabendo, na pesquisa que fiz sobre a sua vida, de um concurso, que você fez um concurso para a Fundação Bradesco. Como foi esse concurso e qual foi o cargo que você foi exercer na Fundação Bradesco? Eu, como gerente da loja, eu fui pagar uns boletos no Banco Bradesco
E nesse dia a fila estava grande, né? Aí eu vi lá no final do banco, edital. Eu digo, aquilo é um concurso. Eu falei com o rapaz que estava, né, atrás de mim, eu digo, segura minha vaga aí que eu vou ler aquele edital ali. Aí fui lá, cheguei lá, concurso para professora da Fundação Bradesco. Português, matemática, história, geografia, tal, economia, uma vaga. Aí eu fiz, minha esposa fez também, nós dois passamos. Aí eu fiquei, ela não, porque eles não aceitavam casal, né? Não sei porquê. Aí eu fiquei e fui ensinar economia lá, que era no curso de técnico e contabilidade. Que os melhores alunos do curso faziam estágio no Banco Bradesco, né? Como de fato, os alunos eram muito interessados, porque a escola era assim, primeiro mundo, o ensino muito bom, a equipe maravilhosa. Mas aí você deixou as escolas quando passou nesse concurso ou acumulou? Acumulei, deu para acumular. Aí eu fiquei ensinando lá. Na Fundação Bradesco? No ensino médio e outra disciplina no fundamental. Foi meu orgulho ter ensinado lá, que depois eu ensinei também na faculdade, na FASEX, que a FASEX estava começando, né? Na época só tinha 2 cursos. Hoje é o Unifacex, né? Cresceu muito. Mas o meu orgulho não foi ter sido professor universitário, foi ter sido professor da Fundação Bradesco. Você pegou a FASEX também no início? No início eu peguei FASEX também. É José Maria Figueiredo, é? José Maria. Ele quem fundou a FASEX? Ele quem fundou. José Maria, o dono, né? Desde o início. E eu fui para a FASEX por indicação de um professor da Fundação Bradesco. Disse, olha isso, tá precisando. O Bradesco teve a ver com a FASEX? Não. Tem um professor de lá. Sim. Que para indicar você para lá. Ele tinha um amigo que ensinava na FASEX e disse, rapaz, está precisando de um professor lá de economia no curso de turismo. Tem 2 disciplinas. E a disciplina de processo mecanográfico no curso de secretariado executivo. Sim. Que eram os 2 cursos, secretariado executivo e turismo. Aí eu peguei as 2 disciplinas. E foi trabalhar na FASEX também. Como é que foi essa fase da sua vida na FASEX? Olha, foi muito bom ter ensinado lá, tanto pelo currículo, né, como também pelo fato de eu ter um emprego a mais. Porque aí eu já trabalhava manhã, tarde e noite. Só que eu tinha 2 noites de folga, aí deu certinho com as 2 noites que eles precisavam. Uma noite eu ensinava economia no curso de turismo, outra noite eu ensinava processo mecanográfico no curso de secretariado executivo. Aí fechou, né? Tanto é que dali em diante eu passei mais ou menos 30 anos trabalhando nos 3 expedientes. Porque quando eu saí de uma escola... Não tinha tempo para pensar besteira, de jeito nenhum. Não tinha tempo para pensar besteira. Nem ficar deprimido. Não. Foi só acumulando os trabalhos. O trabalho para mim era uma diversão, então pronto. Era o exemplo do seu pai. E não é só isso, meus caros telespectadores do canal MBM Produções. Além de todas essas atividades, o poeta Juarez Lima ainda teve a inspiração de fundar uma escola chamada Carrossel. Como foi que surgiu a criação da escola Carrossel? No final de semana, que o professor tem essa vantagem, né? Ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo está em casa. Aí eu tinha umas pessoas amigas que eles diziam assim, Juarez, estou precisando de umas aulas particulares para o meu filho, né? E eu queria, você não dá uma aula particular? Aí sábado ou domingo, você que diz. Eu digo, rapaz, eu posso. Eu tinha muita ocupação, mas a escola também era fechada sábado e domingo, né? Eu posso dar umas aulas para ele. Aí juntou assim uns 6 logo, né? Era tudo ensino fundamental. Depois foi chegando mais e eu já não estava dando conta mais, né? Aí uma das mães disse, Juarez, por que você não bota uma escola? Bota uma escola, porque você ensina direitinho e tal. E a gente tá por aqui, não tem escola. Aí a minha casa era num terreno bem grande, aí eu digo, vou fazer uma escola aqui. Como quem disse, se der certo, bem, se não der... Não se colar, colou.
Aí quando eu fiz a escola, eu estava terminando bem em frente a um condomínio, Alameda Boa Esperança 2. Então esse pessoal todo passou a ser meus clientes, né, da escola. Aí foi dando certo, 5 anos depois eu registrei a escola. Eu já tinha botado o nome Carrossel, porque na época passava uma novela que as pessoas gostavam muito, Carrossel. Exato, É eu lembro. Mexicana, né? É. E aí, como a novela se passava numa escola, aqueles problemas de escola eu já fiquei sabendo que eu poderia viver aqui. E a faixa etária dos estudantes da Carrossel? A maioria era 5º e 6º ano. Só mais uma aula de reforço, né? Era uma aula de reforço para passar de ano, né? E hoje, como é que está a estrutura da escola? Estão atendendo que faixas etárias de alunos? A escola começou com 2 salas, hoje nós temos 11 salas. 11 salas? Fica onde? Fica no início da Maria Lacerda Montenegro, ali em Nova Panamirim. Que inclusive foi o primeiro morador daquela rua, né? Quem botou o nome Chegou lá, só tinha mato, praticamente. Só tinha granja. Só granja? Ali se chamava Estrada Velha do Jiqui. O nome Maria Lacerda, quem botou foi um vizinho meu. Aí eu disse, você bota o nome e eu faço a placa. Não. Aí nós botamos Maria Lacerda, que era a antiga dona de todas aquelas terras ali. E a escola está lá firme e forte até hoje? A escola está lá, completou 31 anos. Quem dirige? Você, sua esposa? Hoje é minha esposa. Quando aí temos uns problemas de vista, aí ela ficou tomando conta disso. Você fica tomando conta aí que eu vou me dedicar à literatura de cordel. Pronto, e é sobre isso que eu peço que você conte também aqui, nesse programa especial do canal MBM Produções. Eu gostaria que você dissesse os detalhes de como, quando e onde você conheceu o poeta Erivaldo Leite Lima, o Abaeté do Cordel. Como é que se deu o seu primeiro contato com o Abaeté? Parece que a poesia já vinha lhe perseguindo, familiares de São José do Egito e tal. Como foi que você conheceu o Abaeté do Cordel? Bem, antes de dizer a você como eu conheci a Abaeté, eu vou te contar como é que foi o meu início na literatura de cordel. Eu sempre gostei de cordel. Quando eu morava lá na querida cidade de Pocinhos, minha mãe ia para a feira no sábado, feira livre, que naquela época não existia supermercado, né? Exato. Principalmente cidade pequena não existia, isso é 70 por aí. Aí eu ia com minha mãe, quando eu encontrava 2 cabas fazendo coco de embolado na feira, pronto, eu ficava ali. Mamãe me procurava, eu estava ali. Ficava ali para prestar atenção. Admirando, né? E depois eu fui gostando daquilo e às vezes eu voltava para cá, de tarde vindo de novo só para ver se os cantadores ainda estavam lá, às vezes ainda estavam. Gostava de repentista também? Eu gostava daquilo. Agora, o repentista, que é o tocador de viola, esse eu nunca tive a oportunidade de ver quando foi mais embolador de coco que marcou sua infância. Foi mais embolador de coco e nenhum deles declamava poesia matuta, era só o coco de embolado. Você lembra o nome de alguns desses emboladores? Não lembro. Eu era menino, não lembro. Sim. Mas isso aí plantou o interesse pelo cordel na sua alma. Ficou na minha alma o gosto pela cultura popular, né? Sim. Então, daí pra frente eu comecei a ler cordel. Você lembra os primeiros títulos que você leu? O primeiro e o único que eu li quando criança foi Pavão Misterioso. Sim. E você achou fantástica aquela história? Achei muito interessante, muito criativa. Li e reli. Sim. Só que na época eu não sabia que eu tinha o dom de memorizar, né? Podia até ter memorizado, teria sido show, né? Mas eu também não tinha apoio não para essas coisas não. Isso ainda foi na Paraíba que você conheceu o Pavão? Foi aí depois você leu outros títulos? Depois do Pavão? Depois eu comecei a ler aqueles de Leandro Gomes de Barros. Sim. Né? Ataíde, aqueles poetas famosos, né? Mas eu tinha dificuldade de comprar quando era rapazinho, né? Até arranjar o primeiro emprego eu tinha dificuldade de comprar. E também não tinha amigos poetas que me doassem, né? Hoje a gente faz essa troca, né? Eu dou muito, recebo muito também. Naquela época não tinha. Aí, como é que começou o meu trabalho como poeta? Sim.
eu já tinha escola, carrossel, e eu tinha um vizinho, José Nunes Filho, que inclusive eu faço uma homenagem a ele aqui. E eu comecei a escutar as poesias de Amazon, que a Amazon declamava, no CD. Aí eu botava o CD no carro, para todo canto que eu ia, resolvendo as coisas e escutando. E a primeira que eu memorizei foi Tranca-Rua, que é imenso. Ela tem 904 palavras. Eu memorizei ela e... Aí você descobriu sua capacidade de memorização quando memorizou o poema de Tranca-Rua. Memorizei sem ler, somente escutando. Ouvindo nas rádios. Sem escrever. Em CD. Só no CD. Sim. Aí um dia eu estava em casa, vendo televisão e escutei um anúncio que ia ser fundada em Natal a Casa do Cordel. Sim. Aí entra o Abaeté do Cordel agora. Aí entra o Abaeté, porque em Natal não tinha nenhuma casa de cordel, se tinha não lembro. Quer dizer que você pegou o início da Casa do Cordel. Peguei o início. Aí eu pensei, bom, acho que fazia uns 10 dias para poder inaugurar, digo, eu vou fazer um cordel para não chegar lá sem nada. Aí escrevi sobre Pobre é Engraçado, foi o título. Aí levei para Abaeté, aí as festanças já tinham terminado tudo, aí ele leu, gostou, disse, rapaz, você escreve bem, você devia continuar, escreva. Aí eu continuei, escrevi o Preguiçoso depois, porque preguiçoso toda casa tem um, né? Aí, com certeza. Lá em casa tinha 2, por isso que veio a inspiração. Aí depois eu continuei escrevendo e um dia eu fui lá na Casa do Cordel e declamei o Tranca-Rua, né? A poesia Tranca-Rua para ele. Eu disse, mas rapaz, você declama bem direitinho, vamos se apresentar ali? Aí saiu me chamando para dar. Aí tratei de decorar outras poesias e hoje eu tenho aí, acho que 10 ou 12 poesias memorizadas. Diga mais alguns detalhes sobre esse seu primeiro trabalho, o título, a quantidade de estrofes, do que trata aprofundadamente. O Pobre é Engraçado foi o primeiro cordel, são 32 estrofes. 32? Depois eu escrevi o Preguiçoso, que esse Preguiçoso é o meu recorde de vendas até hoje, né? Eu já vendi mais de 5 mil livretos daquele. Esse tem quantas páginas? 8 também? Esse tem 8 páginas também. Depois eu escrevi... E é de humor? O Cordel do Preguiçoso é na veia humorística? É de humor. Sim. Aí depois você escreveu o quê? Depois do Preguiçoso? Eu já escrevi 55 títulos. 55 títulos? De cordel mesmo, livreto, 55 títulos. Livro de cordel, esse que foi o primeiro, são 200. Já ia pedir para você falar desse livro, Jucrio em Cordel. Esse livro aqui, do que ele trata? Qual é a estrutura desse livro? Quando você lançou? Esse livro eu lancei agora no mês de junho, que é a história do grupo de jovens que a gente participou, que eu conheci minha esposa lá. E esse grupo ele trabalhou muito na igreja. Ele fez uma revolução lá no bairro, que era o maior bairro de Campina Grande na época, era o bairro da Liberdade. E esse grupo, a gente chegou a ter, frequentando, 36, 38 membros. 38 membros participando ativamente. Era. Aí então, o livro trata do quê? Conta como era? Conta os fatos que aconteceram no grupo de jovens. A gente viajava. E é em cordel também? Tudo em cordel. Tudo em cordel. Todas as 282 estrofes falando. Os passeios que a gente fazia. Eu lembro que a gente fez... Isso aqui é o seu romance de cordel, não é? É um romance de cordel. Porque, de fato, é um romance, é uma história de amor pelo grupo que eu tive, né? Aí trata mais do que? Sim. Ele trata das tarefas que o grupo fez. Nós fizemos uma moda na época, era cidade contra cidade. Então, Parelha nos convidou, aqui do Rio Grande do Norte, convidou Campina Grande para fazer uma cidade contra cidade. E uma das jovens, que era de Parelhas, indicou que a gente poderia fazer isso. Aí mandaram as tarefas, que era, tem tudo no livro aqui, e imitar um cantor local, né, que já era famoso, eu imitei Genival Lacerda, dançar gafieira, um casal para dançar gafieira, a Miss da cidade,
um time de futsal para jogar lá, né? E uma jovem que aparentasse ser mais, uma mãe que aparentasse ser mais nova do que a filha. E nós levamos. Era tipo uma gincana? Era uma gincana. Sim. E isso era a formatura de todas as turmas do 8º ano, 9º ano, né? 8ª série na época. E foi no ginásio lotado. E esse pessoal se reúne até hoje? O pessoal do Jucrio? Não? Do Jucrio sim, de Parelha não. Sim. O pessoal do Jucrio, inclusive, esse livro foi resultado de um reencontro que a gente fez agora em junho. Ficamos 3 dias juntos, vamos nos reunir novamente em setembro e a gente relembrou muita coisa. A gente ia para a praia, a gente fazia disputa com outros grupos de jovens, a gente fazia estudo, né? Você vai ler aqui, eu estudando para o vestibular, em casa não tinha condição, né? Muita gente em casa, aí o padre emprestava a chave da igreja, eu ficava estudando de noite lá, tarde da noite. Para não ter barulho incomodando. Aí quando o sono chegava, eu não aguentava, ligava as luzes da igreja, ficava andando, lendo. A casa cheia de irmãos, aí você tinha que ir para a igreja para se concentrar melhor. Me concentrar para passar no vestibular. E como era o nome do padre? Cornélio de Boa. Cornélio. Ele lhe deu total apoio. Me deu total apoio. Inclusive... falava português direitinho, era holandês, né? Ele já tinha uns 15 anos. Sim. No Brasil. Aí você fez uma verdadeira memória afetiva. Foi. Desse grupo. E qual foi a aceitação do livro? Quantos exemplares você fez? Eu fiz 150 exemplares, já com 70 exemplares vendidos, né? Sim. Que era o pessoal do grupo. Que nesses 7 anos chegaram a participar 87 pessoas, né? Durante o período todo. Mas alguns não apareceram quando a gente divulgou no WhatsApp que ele queria se encontrar, que ia sair um livro e tal. Não apareceram todos. Alguns faleceram, né? Que hoje somos todos coroa, né? Tudo de 60 para lá. Mas nós fizemos um encontro agora, 25 e 26 de junho, em Campina Grande, e foi muito bom o encontro. A gente fez uma missa na noite anterior, com um dos padres era da época, né? Que era o padre Cornélio e outro. Esse outro ainda está conosco. Celebrou a missa, o padre Assírio, e fizemos uma revolução mesmo. Quanto tempo você demorou para escrever esse trabalho? Você escreve à mão, escreve no computador? Qual é o seu método de produção? Rapaz, quando a inspiração vem, eu estou sempre com minha agenda, né? Então, quando eu vou com ela. Aí eu anoto ali, chego em casa, passo para o computador e vou guardar. Já faz uma revisão quando vai botar no computador. Exatamente. Entre as lembranças que eu tive e as dicas que me disseram, né, o pessoal do grupo, que a gente fez um grupo de WhatsApp com todos os integrantes do grupo. Juntamos tudo, foto da época, foto atual, tal. Eu sei que foi 1 ano e meio de trabalho. 1 ano e meio de trabalho? O livro ficar pronto. Muito bem, esse é o poeta e economista, professor, educador, Juarez Lima, conversando aqui no canal MBM Produções. Mas não ficou só nisso, ele também é sócio fundador da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel. Como foi que se deu a sua entrada na Link Poeta? Eu fui convidado, né, para participar da academia, porque de início eles procuraram os poetas cordelistas, né, que estavam em Natal, que estavam na ativa, né? E eu, na época, eu sempre era convidado por Abaeté, porque a Casa do Cordel era convidada pela Universidade Federal, pelas faculdades particulares, pelos tribunais de justiça, Tribunal do Trabalho, TV, né? TVU, essas coisas. Ele era sempre convidado para levar alguma coisa para lá. Aí ele me levava. Eu já tinha quase todas essas poesias de cor, né? Eu declamava, o pessoal gostava e tal. E aí eu fui me integrando, né? E declamava 3, 4 poesias, e cordel também. E
Quando foi fundada a academia, me disseram que eu ia ocupar a cadeira 34, do poeta Fausto Severiano da Cunha, de Lages, do Rio Grande do Norte. Um abraço para a família dele. E eu fiquei muito honrado, porque o Fausto ele foi um poeta cordelista que teve muito amor pela poesia, embora não tenha escrito tanta coisa, divulgado tanto, porque naquela época era difícil, né? Faz muitos anos que ele faleceu. Mas é um poeta de nome em Lages. Aí convidaram você para fazer com esse patrono. Quem lhe Foi. convidou para fazer parte da academia? Quem me convidou foi Hélio Gomes, Gutenberg Costa e Abaeté. Os três. Embora Abaeté não tenha entrado, que até hoje eu não sei porquê, mas ele é dos melhores poetas que nós temos, mas ele não entrou na Parece que ele renunciou, né, a fazer parte, não quis, alguma coisa assim. Você lembra como foi a festa de fundação da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel? Lembro. Nós conseguimos a Academia Norte Rio Grandense de Letra, o espaço, para fazer a abertura lá, né? O lançamento lá. Então eu fui convidado para declamar o hino nacional. Um cordel. Não declamar, mas com toque de violão. Declamar o hino nacional. Sim. E José Acácio, o poeta... E você recitou o hino nacional? Eu recitei. Todas as estrofes? Todo. Sim. Todas as estrofes. E a Acácio acompanhou no violão, ele solando, não foi acompanhando não, mas ele foi solando. O poeta Diógenes da Cunha Lima esteve presente? Diógenes da Cunha Lima esteve presente, temos fotos com ele. E estivemos lá, acho que 36, dos 40, 36 estavam lá, tomando posse na academia. A primeira presidente foi Rosa Regis. A primeira presidente foi uma mulher, Rosa Ramos Regis, a poetisa Rosa Regis. Premiada, né? Uma das mais premiadas mulheres do Rio Grande do Norte. E esse seu trabalho de declamador, assim, ele foi além do Rio Grande do Norte? Como é? Você já teve em outras cidades e outros estados? Conte aqui como é que foi o seu roteiro e como é o seu roteiro na declamação. Eu participo de um movimento que é a Sociedade São Vicente de Paulo, e um dos nossos membros mais importantes aqui no Rio Grande do Norte é Beethoven José de Medeiros. Ele é até oficial de justiça. E ele gosta muito de cultura popular. Então, quando ele soube que eu escrevia cordel, tudo que de cordel que eu escrevo, ele compra. E ele me ajuda nesse sentido. Aí, quando ele soube que eu era poeta declamador, aí eu comecei a declamar algumas coisas para ele. Aí ele disse, rapaz, para onde a gente for, que nesse movimento a gente viaja muito, né? Para onde a gente for, eu levo você para declamar. O pessoal gosta, né? Rio, São Paulo, Bahia. E você chegou aí a essas regiões todas? Já fui. Eu fui para Jundiaí, São Paulo, e lá eu declamei um bocado de poesia matuta. Meu amigo, o pessoal gostou. Porque é o nosso jeito de falar, nossa fala, nossas palavras e tal. Aí eu declamei algumas poesias e o pessoal ficou encantado. Foi onde eu vendi mais cordel na minha vida, foi em Jundiaí, São Paulo. Uma verdadeira turnê lá pelo Sudeste. Eu fui para participar de um movimento, um encontro da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Plateias lotadas. Ginásio lotado. Né? A primeira vez que eu fui foi numa... Acho que era um centro de convenções. Tinha uns 300 lugares, mais ou menos. Não, era um clube. A segunda vez que eu fui foi num ginásio grande lá em Aparecida do Norte. Já eram 10 mil pessoas. Aí eu tinha escrito um cordel, o Cordel da Caridade. Desse cordel eu fiz uma música e fomos apresentar lá. Tudo pago, né? Passagem de avião, hotel... Tinha cachê, tudo direitinho. Podia vender os trabalhos? Podia vender à vontade. Agora o cachê era a passagem de avião e hotel. Não tinha o cachê... E qual foi a última vez que você fez uma excursão desse tipo? A última vez foi em 2012. 2012? 2012. Em São Paulo, né? Aí em 2016 eu fui a Salvador, também declamamos lá. Depois João Pessoa, 2019 foi o último ano antes da pandemia. Nós fizemos várias cidades, Caicó, João Pessoa, Campina Grande, já fui várias vezes.
Inclusive eu declamei uma vez no maior São João do Mundo lá. Quem me apresentou foi... Declamou em Campina Grande também, no maior São João do Mundo? Quem me anunciou foi Hiponax Vila Nova. Filho de Ivanildo Vila Nova. Ivanildo Vila Nova. Aí eu declamei uma poesia matuta lá e fiquei feliz da vida, porque não é todo mundo que segura aquele microfone, né? Não fiquei nervoso, foi uma tranquilidade, lotado, né? São João de Campina Grande já sabe como é. E eu já posso dizer que sou um poeta cordelista, porque escrevi um livro, declamei no maior São João do Mundo e escrevi mais de 50 títulos. O poeta Juarez Lima tem uma memória invejável. Poderia sair um poema aqui na entrevista? Pois não, como nós estamos no tempo de Copa do Mundo, né? Eu vou declamar uma poesia que fala sobre futebol, né? Fala sobre alguns jogadores de futebol. E essa poesia, eu coloquei aqui, o título dela é O Rádio. O Rádio. Essa poesia, O Rádio, fala de um matuto que se assombrou quando viu uma televisão pela primeira vez. Sim. Aí diz: seu moço, o mundo de hoje está muito desenvolvido. Tudo quanto a Estrovega tem no mundo aparecido, tem carro branco, azulado, uns redondos, outros quadrados, uns pequenos, outros compridos. Tem um tal de telefone que também foi inventado, um trocinho pequenininho, mas porém muito educado, de palavra leva um fecho. O nego abre o pó de queixo e fala para que está. Lá em casa tem um rádio feito só o Satanás, um bichão assim quadrado como uma lata de gás. O que se passa no mundo, coisa boa, coisa ruim, o bicho é tão fuxiqueiro que conta tudo a mim. Mas doutor, me acredite, pois não é mentira não, é que até um dia desse pode acreditar, patrão, juro por Virgem Maria, não sabia que existia a tal da televisão. E foi por isso, seu moço, que eu fiquei abestalhado. Cheguei na fazenda e vi o tal do TV ligado, quando eu olhei pro bicho, corri pra casa assombrado. Para acabar de completar, não sei se foi por capricho, na hora que eu vi o bicho, os cabos estavam jogando, eu aí fiquei pensando, esses cabos estão lá dentro, uns correndo igual jumento, outros só chuteando. Quando eu vi a fala dele também, o jeito seu, fiquei certinho que aquele era um rádio igual o meu. Aí pensei, se o rádio da fazenda tem jogador para danado, cada cabrão desgraçado, como eu acabei de ver, não vou dizer com firmeza, mas tenho quase certeza que o meu também deve ter. Aí quando eu fui chegando em casa, o meu rádio estava ligado, num zoadeiro danado, no mesmo jogo falando um zique baiano que joga só o cão, então um tal de facão também estava lá jogando. Disse que até um leão estava lá no meio da barra e toda bola que viu, desgraçado agarrava. Aí eu disse pro rádio, sujeito, por que tu só faz zoada e não me amostra nada, para modo eu apreciar? Olha, se você não me amostrar, ficar fazendo arrudeio, eu parto você no meio, só para modo reparar. O rádio era muito velho, tinha mais de 20 anos, todo tipo de inseto estava lá dentro morando, lagartixa, gafanhoto, até o grilo cantando. Depois que eu quebrei, saiu uns bichos numa carreira danada, e inclusive que saiu uma cobra verde, né, numa carreira danada, entrou dentro das minhas calças lá em cima, fez parada, doido para me livrar, meti a mão para puxar, arrastei a cobra errada. Nega Joana, minha prima, estava sentada no chão, o molho do feijão, diz boiando sem sorrir, viu o baratão subir na sua roupa, entrar, se enfiou no lugar que deu trabalho para sair. E quando a nega pressentiu, pegou o pular da popa, torou o cordão da saia, saiu correndo sem roupa. Então, um cabrito novo que a cabra tinha parido, já fazia 8 dias que o peste tinha sumido. Sabe onde é que ele estava? Dentro do rádio escondido. Saiu um rato graúdo, ligeiro que só o cão, peitou na mão do jumento e botou o bicho no chão. Tinha tanta da barata que dava para encher mala, de toda cor e tamanho correndo no meio da sala, pois já tinha barata velha que andava de bengala. Tinha um ninho de sariema, uma casa de besouro, chapéu de maribondo, trança de velho de ouro que eu já tinha levado, e um chifre de viado e um chapéu velho de couro. De tudo tem um bocado, um caco velho de inchado, um pinico velho de barro, uma tigela quebrada, mas jogador, pode crer, não tinha bola, chuteira, nem nada. O homem tem uma memória extraordinária, está provado aqui, um grande poeta, um grande cordelista, um grande declamador.
Já estamos aqui quase encerrando essa nossa conversa e eu gostaria que você explicasse essa sua ligação com essa sociedade São Vicente de Paula e como funciona. Você desse mais detalhes. Você já falou sobre ela, mas eu gostaria que você explicasse o que é essa Associação São Vicente de Paula. É um movimento de igreja, né? Um movimento da Igreja Católica, que foi fundado em 1833 na França por um jovem chamado Antônio Frederico Ozanam. E o Ozanam era um jovem rico que despertou nele a caridade por ver aquelas pessoas que naquela época tinha muita revolução, aí, principalmente na França, né? E terminava a revolução, ficavam aquelas pessoas machucadas, mutiladas, abandonadas. E ele se tocou com aquela situação e ele estava numa conferência, ele mais 6 companheiros estavam numa conferência, num estudo, um grupo de estudo de história, né? E falou com os colegas, que todos eram bem de vida, olha, a gente vive bem, vamos ajudar esse povo aí, porque não pode uma situação dessa, o ser humano viver desse jeito. Aí, como todos eram estudantes de advocacia, eles fundaram a Sociedade São Vicente de Paula e já criaram uma regra. Sim. Uma regra para ser obedecida, né? E o trabalho era de pegar aquela família ali e começar a ajudar constantemente, até a pessoa se levantar, né? Não era assim uma ajuda única. Chegou ali, tratou dos ferimentos, pronto. Não era só isso. Era uma ajuda contínua. Então, a sociedade foi crescendo e ele viu a importância daquilo e todo mundo foi se achegando, os sacerdotes também. Eu sei que ele e o grupo, né, pensou em fazer uma rede mundial de caridade. Vamos formar uma rede mundial de caridade. Sim. Assim foi feito. E como chegou ao Brasil? Chegou no Brasil em 1872, completou 150 anos agora no mês passado. E a primeira conferência, que foi a Conferência São José, no Rio de Janeiro, esse movimento chegou no Brasil e cresceu assim imensamente, graças a Deus. Hoje o Brasil é o país mais vicentino do mundo. Que nós, membros da Sociedade São Vicente de Paula, somos chamados de vicentinos, né? Que vivemos a vida que São Vicente viveu. E o Frederico Ozanam, ele divulgou o trabalho, escreveu muito sobre isso e morreu feliz por ter conseguido formar essa rede de caridade. E hoje a Sociedade de São Vicente de Paula está no mundo inteiro. Mais de 150 países, onde tem tsunami, furacão, terremoto, os vicentinos estão lá, sempre ajudando. Né? Nós não temos recurso do governo nenhum, é tudo recursos próprios. São subordinados a quem? Assim, tem uma estrutura hierárquica? A gente tem uma estrutura hierárquica muito bem organizada. Por exemplo, na paróquia que eu frequento tem uma conferência. Essa conferência é ligada a um conselho particular, que o nosso é o Particular Sul de Natal. O conselho particular é ligado ao conselho central, que geralmente é na capital. E o conselho central é ligado ao conselho metropolitano, que o nosso é em João Pessoa, que dirige Paraíba e Rio Grande do Norte. E o conselho metropolitano é ligado ao Conselho Geral Superior do Brasil. Muito bem. E esse, por último, é o Conselho Geral em Paris. Muito bem, poeta Juarez Lima. Eu gostaria que você dissesse como foi que você enfrentou a pandemia, se você leu, se escreveu algum trabalho durante a pandemia, ou se você ficou mais meditando e refletindo. Tem algum trabalho novo que você escreveu da pandemia? Tem, eu escrevi sobre os revés da pandemia. Pena que eu não trouxe, porque eu não Mas não publicou estava, em folheto ou em livro? Publiquei. E eu não escrevi antes porque o assunto estava tão em pauta que quase todo mundo sabia das coisas, né? Eu digo, acho que ninguém vai escrever sobre pandemia. Então eu tenho um pontozinho de venda de cordel lá
no Shop Art, em Ponta Negra, e 3 lojas lá que eu deixei alguns cordéis lá. E umas pessoas me pediram, você tem cordel sobre pandemia? Eu digo, pois é, rapaz, eu podia ter escrito antes, mas eu achava que todo mundo ia escrever e finalmente quase ninguém escreveu. Aí eu resolvi escrever sobre revés da pandemia, porque já estava no fim, né? Aí escrevi sobre vacina de vento, roubalheira de ventilador, de respirador, aquelas coisas, né? As dores, né? As dores piores. Então, está publicado, tem na Casa do Cordel e revés da pandemia. Temas ambientais você também explorou, não é, na sua produção? Eu gosto muito dos temas ambientais, porque como eu trabalho na escola, e eles passam a ser título educativo, né? Eu já escrevi sobre água, consumo e desperdício, sobre como reciclar o lixo, inclusive como reciclar o lixo eu escrevi assim, tipo para criança mesmo. Bem educativo. Como reciclar o lixo desde criança. Inclusive foi o título de água, foi uma escola de montanhas, a professora Conceição, que me encomendou, professor, escreva sobre água que eu quero comprar 150 livretos para fazer um trabalho aqui na escola. E eu escrevi, ela gostou muito, eu mais ainda, né? Porque o objetivo da gente não é nem ganhar dinheiro, né? Cordel não dá dinheiro, é divulgar, a gente quer divulgar. Então, tem na Casa do Cordel também, tem na Estação do Cordel, que também nós somos parceiros. Disponibilize seus contatos, poeta, WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp, 99990-1316, para rimar com Juarez, né? 9990-1316. Tem o 3208-4132, que é da minha escola, a gente sempre atende também. E eu ainda não fiz Instagram e Facebook, porque só o WhatsApp já está bom para divulgar para você. Eu não ligo muito com essas coisas não, né? Até as pessoas veem, você devia ter e tal, minha filha e tal. Você devia ter, porque é importante para divulgar e tal, mas eu ainda vou fazer. Ainda vai se conectar melhor virtualmente com o planeta. Conectar melhor porque a gente às vezes deixa de vender uma quantidade maior porque não é visto, né? Você tem 50 e poucos trabalhos, 55. Tenho 55 títulos escritos. Quais os temas predominantes, além desses cordéis educativos? Quais os que lhe agradaram mais ou você gosta de todos? Fale mais da abrangência de temas que você explorou. Eu sou... Alberto até disse que eu sou eclético, né? Sim. Eu escrevo sobre qualquer tema. Se você me der a sua biografia, eu faço um cordel para você. Sobre você. Então eu escrevo muito por encomenda. Uma pessoa diz, olha, agora mesmo eu escrevi para Toninho, que é dono de 2 casas comerciais, material de construção. Ele fez 60 anos e a filha dele disse, faça um cordel, aniversário de 60 anos do meu pai. Me deu a história dele, eu fiz, eles gostaram. E o cordel passou a ser o convite do aniversário, né, da festa. Muito trabalho de encomenda também. Trabalho muito de encomenda. Já fiz trabalho para o Rio de Janeiro, né, escrevi sobre Marielle, sobre a morte dela. E pessoas que encomendam assim, de outra cidade, de outro estado. Foi um cordel meu para Portugal, agora há pouco, né? A minha sobrinha foi morar lá, eu mandei, divulga lá. Né? Esse livro foi para lá também, para Portugal, que o nosso cordel veio de Portugal, né? A gente desenvolveu bem ele aqui, mas a origem vem de lá. O brasileiro criou um DNA próprio, né? Mas a origem é de lá. E o cordel brasileiro era muito amado, né? Graças a Deus, a literatura de cordel se tornou patrimônio imaterial cultural do Brasil, né? Isso deixou a gente muito feliz. Mas falta venda, né, minha gente? Comprem cordel porque falta venda agora. Você falou muito nesses temas educativos e até não estava na pauta, eu me lembrei aqui quase que intuitivamente. Você teve alguma influência do poeta Manuel Monteiro? Conheceu? Teve convivência com ele lá em Campina Grande? Conheci ele pessoalmente. O que você pode falar a respeito de Manuel Monteiro, o grande cordelista, Manuel Monteiro, que nos deixou há alguns anos? Manuel Monteiro, ele
se tornou membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E ele tem alguma influência nesses temas educativos seus ou não? Não. Eu conheci ele porque ele escreveu um tema que é Mulher de Antigamente e Mulher de Hoje em Dia. Aí eu decorei uma metade do cordel e quando eu encontrei com ele numa loja que ele tinha no maior São João do Mundo, ele tinha uma loja lá. Aí eu digo, eu vou lá comprar um bocado de cordel a ele. Vários pontos de venda em Campina Grande, né? Ele tem vários pontos. Ele era editor, escritor e divulgador. Sim, aí você conheceu ele assim? Conheci ele assim, aí quando eu fui visitá-lo, eu já mandei uma coleção minha para ele, né? Ele disse, você escreveu tudo isso? Escrevi. Eu vou mandar uma coleção para você. Mas não deu tempo ele mandar, né? Aí eu tenho alguns porque eu comprei lá na barraca que ele estava, que ele é muito, muito querido lá no maior São João do Mundo. E quase tudo de cordel é com ele. As filhas dele mantêm o trabalho dele. As filhas dele mantêm, Foi uma pena ele ter morrido, né? Porque era uma cabeça muito... E dessa forma tão chocante, né? Que assim, a família fala através de suicídio, mas ele estava diabético. Não foi... Você chegou a ter convivência mais afetuosa? Eu nunca cheguei aí à casa dele, nunca cheguei aí. Foi mais uma relação profissional? Uma relação profissional, a gente escrevia, né? Inclusive eu tenho uma carta dele que ele fazendo elogios aos meus trabalhos, eu coloquei essa carta num quadro, tá lá na minha casa, né? Porque ele recebeu elogio de um poeta da estirpe dele, não é fácil, né? E eu conversei muito com ele nesse dia que ele estava na loja dele lá. O movimento estava pequeno, que eu fui cedo, né? E a gente conversou mais de 2 horas. Botaram os assuntos em dia mesmo. Botamos os assuntos em dia, parece que foi a despedida, né? Aí, poucos anos depois, ele faleceu. Quais os conselhos que você poderia dar a um cordelista iniciante com essa sua vasta experiência? O que fazer? Eu diria que invista seu tempo, né? Invista os seus conhecimentos na literatura de cordel, porque é um patrimônio que faz a gente enriquecer muito, né? Eu aprendi muito português, muito mais do que o que eu já gostava, depois que eu me tornei um escritor de literatura de cordel. Tudo que você escrever, divulgue, mostre para outros poetas, registre no caderno ou na agenda. Se você não tiver como já publicar no livreto, você registra, guarde tudo, viu? Porque eu fiz isso e quando eu fui divulgar meus primeiros cordéis, né, mandar imprimir, estava lá tudo guardadinho, né? Não sou tão organizado não, mas eu tinha muita coisa guardadinho, né? Separei um caderno só para... Não tem pressa para publicar. Que a inspiração vem sem você esperar. Você não chama a inspiração, é ela que vem, né? Então muitas vezes eu acordei tarde da noite e já tinha ali um caderno com lápis, já registrava, ia dormir de novo. No outro dia, nossa, rapaz, escrevi isso aqui, ó, nem tenho. Imagina, dias depois, você não ia lembrar. Faça isso, registre tudo o que você vê, o que você lê. Leia muito cordel, porque eu aprendi muito lendo o cordel de outras pessoas. Eu já li muito cordel seu, eu já li de Antônio Francisco, os livros dele também, eu tenho alguns. De Antônio Costa, ele escreve muito bem. Li mais de 100 de Abaeté. Nando, poeta, de Antônia Mota, Rosa Regis. Essa turma nossa, quase todos eu leio, né? Porque tanto compro como ganho. Leu trabalhos do Acassi também? Acassi. Eu recebi um livro de Acassi agora, o último que ele, né? De Tiguari na Janela. Eu li o livro dele, muito bom. Muito bom. Só em poesia. E, inclusive, eu tenho que entregar o meu para ele. E a literatura de cordel, ela, por enquanto, não dá dinheiro para a gente, né? Mas vai dar, porque, por exemplo, foi aprovada a lei
Paulo Gustavo, e vai surgir algum dinheiro para a gente, num valor até razoável, graças a Deus. E nós precisamos investir nisso porque literatura de cordel é cultura. Eu escrevi livros, esse é o segundo, o terceiro já está a caminho, o terceiro vai ser a minha biografia. A gente escreve livros depois que a gente aprende muitas outras coisas, inclusive cordel, né? E eu sou muito grato a Deus pela graça de ter recebido esse dom de escrever e de memorizar. Qual é o significado, para a gente concluir, o que o cordel representa na sua vida? O cordel, ele, na minha vida, ele passou a ser uma das coisas mais importantes. Porque como eu estou aposentado e não dou mais aula, então agora eu me dedico à literatura de cordel. Esse livro foi um impulso muito grande para mim, porque além dele ter sido em cordel, ele também me fez puxar pela memória de muitos fatos que aconteceram. Já recebi notificações de alguns colegas do grupo de jovens: Juarez, como é que você lembrou de tudo isso? Eu digo, inspiração que Deus dá, né? Aquilo que a gente faz com amor fica registrado e a memória bota para fora. Então, o valor que o cordel tem para mim é imenso hoje. Eu não vivo do cordel, eu praticamente não ganho dinheiro do cordel, mas eu divulgo. Eu tenho 4 escolas que nós somos parceiros, né? Escola pequena do tamanho da minha, e de vez em quando eles adotam alguma coisa, me chamam para declamar, né? Agora eu fiz o São João em Cordel em junho, né? São João em Cordel, quer dizer, a escola, o tema era São João em Cordel. Eu fui lá declamar, declamei poesia, declamei cordel, cantei um pouco de bolada. Então isso para mim é gratificante. A gente não ganha muito dinheiro, mas o legado fica, né? Tem uma realização pessoal. É uma realização pessoal, falou bem. Conversei aqui com o simpático professor Juarez Lima, formado em economia, poeta, declamador, educador. Foi uma satisfação recebê-lo no canal MBM Produções. Eu sou o poeta e cordelista Marciano Medeiros. Agradeço a Juarez Lima, a quem peço que faça as suas considerações finais. Bom, o canal MBM está de parabéns. Eu tenho visto as entrevistas de outros poetas. Você tem um jeito todo especial de apresentar. Você está de parabéns. Continue esse trabalho, que é uma grande divulgação para a nossa cultura popular. E eu quero encerrar com uma poesia que onde eu chego é uma das que as pessoas mais pedem, né? A história do Matuto que saiu daqui para o sul, né, em cima do pau de arara. O título é A Dieta da Farinha. Eu acho que é de Chico Pedrosa, só me engano, tá? No tempo em que pau de arara era meio de transporte, para o nego arribar do sul e vir do sul para o norte, um caboclo do sertão arrumou um matulão, matou 4 passarinhos, 3 cibitos e um sabiá e mandou a mulher assar, mas comer no caminho. Numa lata de manteiga dessas que tem bem verdinha, botou os assados dentro e completou com farinha. 20 dias de estrada. Quando havia uma parada para modo dos cabos almoçar, se olhava o Matuto vinha com um pratão de farinha e um taquinho de sabiá. No jantar mudava a carne, era cibita e farinha. No café farinha seca, pois outra coisa não tinha. Mas o mais interessante era que o viajante já fazia 15 dias que tentava defecar, se espremia até suar, mas o cocô não saía. Eu não sei o que aconteceu no gosto desgramado, deve ter sido a farinha que tinha ressecado e endurecido no fato. Pois o pobre ia para o mato, rinchava igual um jumento, o feofó estalava, o matuto velho suava, mas não saía nem vento. Um dia ele aperreado, subiu no pé de joá, se acocorou no galho e começou a rezar, dizendo: meu pai de inciso, se eu fizer isso, se o viso, seja de que jeito for, quando eu voltar para o sertão, compro 20 foguetão só tudinho para o senhor. E não é que começou a descer aquele bolete, comprido que nem uma vara, duro que só um cacete, foi descendo, e o Matuto velho gemendo igual um pinto no ovo,
Aí o galho de pau se quebrou, mas tudo despencou, o toleto entrou de novo. Daquele dia para frente, não sei o que aconteceu. Se ele fez outra promessa e o santo lhe valeu, só sei que de lá para cá, se o cabo quiser brigar e se agarrar com ele, não precisa se esforçar, basta somente falar de farinha perto dele. Muito obrigado.